conversar mais um pouquinho sobre a depressão, agora especificamente da questão da estratificação. A estratificação da depressão, assim como vem na questão da hipertensão, é uma estratificação que ainda a gente vai testar bastante, porque não existe experiência na atenção primária de estratificação da depressão. Então, é um modelo novo que está sendo proposto e não tem muito conhecimento científico em cima do que a gente está propondo. Quer dizer, tem toda uma base, né, a partir de experiências fora, mas o corpo de artigos ainda é pobre, né? Bom, quanto à estratificação, alguns episódios depressivos podem ser acompanhados com espera vigilante. Para episódios depressivos leves, autocuidado apoiado e uma intervenção razoável. E essa é a proposta semelhante à proposta de estratificação de risco de qualquer outra condição crônica. Quanto menor o extrato de risco, menor a concentração de cuidados da equipe, menor o número de consultas face a face e por aí vai. E a gente vai fazer a estratificação baseada numa triagem, numa escala chamada PHQ-9. Patient Health Questionnaire 9, porque são 9 perguntas. Para cada pergunta do questionário, se existe uma pontuação, quanto maior a pontuação, maior a gravidade, né? Uma pontuação bastante baixa, 0 a 4 pontos, somando todos os itens da escala, que são 9 itens, por isso PHQ 9. Então, a gente já não fala em severidade ou risco para depressão. E o que é recomendação de tratamento? Educação. Psicoeducação é sempre importante, mesmo que a pessoa não esteja com o quadro presente, mas estando em grupo de risco, né? Atividades de prevenção e promoção de bem-estar na comunidade ou na própria unidade de saúde. E espera vigilante. Intervalo de acompanhamento em aberto. Aumentando o extrato de risco, por exemplo, 5 a 9 pontos, já com algum prejuízo funcional, ainda que leve. Isso aqui é importante, porque a gente não faz diagnóstico de depressão ou de qualquer outra doença ou de qualquer outra condição de saúde por escala de triagem. A gente faz o diagnóstico com base na consulta médica. Então, não adianta ter uma nota nova, muito alta na escala, sendo que eu não estou tendo prejuízo funcional nenhum com isso. Até no intervalo me perguntaram, tristeza, depressão, como que é? Quando aquela tristeza, a tristeza é um dos sintomas que pode ocorrer na depressão, não é toda depressão que tem tristeza. Mas quando aquela tristeza é muito leve e outros sintomas também não estão te trazendo prejuízo funcional nenhum, isso provavelmente não é uma depressão. Para ser uma depressão, eu tenho que estar tendo para ser sintoma na psiquiatria, eu tenho que estar tendo algum prejuízo com aquilo. Eu ou as pessoas ao meu redor. Meu microfone está esquisito de novo, né? Eu ou as pessoas ao meu redor, porque a maior parte dos sintomas em psiquiatria, a gente, num grau leve, são normais. Então, ter tristeza é normal, ter alegria é normal. Agora, ter muita tristeza e muita alegria sem justificativa, já talvez não seja. Então, aqui é importante a avaliação clínica. Então, 5 a 9 pontos, com prejuízo funcional ainda que leve. Depressão leve. Educação para buscar ajuda se piora. Reasseguramento ou aconselhamento suportivo, que podem ser fornecidos através daquele grupo de trabalho que a gente apelidou de CUCO, o Grupo do Cuidado Compartilhado, e espera vigilante. Então, até a alta, consultas médicas individuais podem ser semestrais. Uma pontuação mais alta, 10 a 14 pontos, já com prejuízo funcional mais estabelecido. É uma depressão moderada. Enquanto a severidade, né, ou o risco da depressão, recomendação. O autocuidado apoiado continua aqui. Todos os estratos de risco vão concentrando, deixa eu me afastar daquilo, vão concentrando as atividades do anterior e somando-se outras, né? Educação aliada à farmacoterapia ou à psicoterapia. Para esse extrato de risco não existe evidência suficiente que se combine as duas técnicas. Leva-se em consideração, então, a preferência do usuário. Aconselhamento suportivo. Se não melhorar em 1 ou mais meses, considerado aí o uso de antidepressivo ou aconselhamento psicológico breve. E se houver um comprometimento mais severo, considerar o tratamento de fato com a combinação disso. Intervalo. Inicialmente, todos eles precisariam de acompanhamento semanal, por telefone ou pessoalmente, para se engajarem no tratamento. A importância desse acompanhamento inicial é a criação de vínculo e aumento da adesão ao tratamento. Verificar se o plano está sendo seguido, lidar com efeitos colaterais e checar se encaminhamentos que eventualmente ocorreram foram efetivados. Se o usuário estiver respondendo, os contatos podem se tornar mensais, inclusive nos próprios grupos. O CUCO pode ser bimestral ainda, e as consultas médicas cara a cara podem ser semestrais até alta.
No intervalo, as consultas médicas devem ocorrer em grupo. Passou, né? 15 a 19 pontos, já é uma depressão moderadamente severa, em que vai ocorrer o autocuidado apoiado, como em todos os outros estratos. Já pode existir o gerenciamento da condição, educação combinada farmacoterapia e ou psicoterapia, que já pode combinar. Aqui, todos eles vão precisar do acompanhamento inicial semanal. E se o usuário estiver respondendo, os contatos podem ocorrer com menos frequência, 2 a 4 semanas. E o CUCO já é mais frequente, é mensal. Uma escala maior ainda, depressão severa, maior do que 20 pontos, com prejuízo funcional bastante importante. O que vai acontecer? O mesmo que nos outros, autocuidado apoiado, gerenciamento da condição, já vai existir o gerenciamento de caso, é uma depressão severa, com educação aliada à farmacoterapia e psicoterapia. Aqui não tem escolha, tem que ter os dois. Todos eles vão precisar de um acompanhamento semanal inicial, e até uma resposta significativa a ser alcançada, melhora do PHQ em ao menos 5 pontos, os contatos devem permanecer semanais, podendo ocorrer pessoalmente, por telefone ou no grupo. A participação do especialista deve ser considerada pelo clínico através de consultoria. Aqui, como trouxe a Ana, a gente tem um matriciamento em psiquiatria, em psicologia através do nosso NASP, do NAPS, e em psiquiatria através dos nossos ambulatórios. Tem um psiquiatra do ambulatório que vai à unidade para fazer atendimento compartilhado, discussão de casos e por aí vai. Ou então encaminhamento implicado. Aqui é importante a palavra implicado, porque por condição crônica cada vez menos se fala em encaminhamento. Isso aqui é para endócrino, isso aqui é para o psiquiatra. Não, cada vez mais se fala em trabalhar conjuntamente com os especialistas, né? E é importante que o CUCO seja mais frequente para essas pessoas. Outra coisa importante a gente considerar é que a estratificação não é um processo rígido. Quer dizer, está com 20 pontos daqui, está com 19 está aqui. Não, a gente tem que considerar que ela é um guia para a equipe se organizar, mas existem critérios que podem fazer necessária a colocação do paciente num estrato diferente. Por exemplo, um paciente em um estrato mais baixo, mas que tem uma condição social muito complicada, que ele não consegue nem entender quando que tem que compressão unidade ou quando tem que tomar medicação, talvez a gente tenha que pensar no gerenciamento de caso que não fosse do extrato dele, mas para ele a gente deveria pensar. Quando que o especialista é necessário? O especialista não só através do encaminhamento implicado, mas também através da supervisão, do matriciamento, ou da nossa central de leitos, da USR, que é uma central de psiquiatras 24 horas, que serve para matriciamento e também para a gestão dos leitos psiquiátricos no município, né? Existe um crivo deles ali. Então, casos mais graves, quando houver risco sério de suicídio ou risco a terceiros, características melancólicas muito severas, sintomas psicóticos, nem todo paciente com sintoma psicótico é esquizofrenia, muitos deles são depressão. Quando o diagnóstico não está claro e precisa de uma avaliação mais profunda, quando não houve resposta ao tratamento, problemas complexos difíceis de manejar na atenção primária em saúde, necessidade de considerar a potencialização por lítio. O lítio não se usa só em transtorno bipolar, na depressão pode ser necessário. Idade menor do que 13 anos. O idoso, né, com ao menos alguns dos seguintes critérios. Não é todo idoso que precisa de especialista, mas se ele tiver 3 desses critérios, ele vai precisar. Ao menos 4 condições crônicas ativas, ao menos 4 medicamentos para serem usados crônicos, né? Ao menos 2 hospitalizações nos últimos 12 meses e por aí vai. Obrigado. É uma pergunta bem pontual para o Gustavo. Quem que aplica o PHQ é o médico de família? A gente colocou aqui que seria o profissional de nível superior da unidade, o médico ou o enfermeiro. O PHQ, na verdade, o PHQ ele é dividido em duas escalas. O PHQ 2, que são 2 perguntas, e o PHQ 9, que complementa ele com mais 7. O PHQ 2 pode ser feito... na verdade, são até auto-aplicáveis essas escalas. Então, poderia ser feito por qualquer membro da equipe. E o PHQ 9 pelo profissional de nível superior. Agora, a avaliação para os critérios diagnósticos, para complementar a escala, né, não fazer diagnóstico apenas pela escala, daí seria com o profissional médico. O instrumento PHQ, para que população? Hipertenso diabético ou
como é que vocês selecionam a população que vai ser beneficiária ou que vai ser selecionada e vai ter o PHQ? Então, os estudos trazem que a gente teria benefício se aplicasse para toda a população, só que a gente sabe que isso, no momento que a gente está mudando o processo de trabalho nas equipes e falando uma condição que é pouco atendida na atenção primária, que é a questão de saúde mental, e podia ser um choque muito grande, que assustaria muito, e a gente ia ter prejuízo até nas outras áreas do LIAC. Então, o que a gente planejou, pelo menos inicialmente, é que fosse aplicado nos grupos de diabetes e hipertensão. Da aplicação do PHQ 9. Você fala da aplicação em grupo, né? Não, a pergunta é essa, se é em grupos ou individualmente o profissional pode ir no consultório também, é aberto? Sim, qual é a possível. recomendação? Eu falei do grupo, né? Certo. Mas seria nos pacientes dos grupos, nos usuários que estão dentro do grupo, certo, né? Pode ser individual, mas pode ser feita aplicação coletiva também. Agora, quando é uma população com nível cognitivo mais complicado, é melhor fazer individualmente. Certo. Bom, além de iniciar essa recomendação no Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Conceição, que é o Serviço de Atenção Primária em Porto Alegre, nós estamos também aplicando o SRQ 20. Os agentes comunitários de saúde aplicam nas visitas aos hipertensos que não estão controlados e não têm vindo à unidade de saúde. Então, não tem resultado ainda, mas está sendo aplicado. Bacana. Eu queria fazer uma pergunta, até é tão curioso, né? Porque às vezes são áreas tão inovadoras que a gente tem caminhado, então a gente sempre quer conhecer a experiência do próximo e saber qual foi o caminho utilizado. Então, dentro desse sentido, a minha primeira pergunta fica a respeito se vocês estão trabalhando na atenção primária à saúde a estratificação da doença renal crônica. Isso é um aprendizado nosso, que a gente, no primeiro momento, a gente falou assim, não vamos entrar nessa área, e depois as evidências são tão robustas nesse sentido, né? NHANES, aí, se a gente for aplicar, chegaremos à conclusão que 11,6% da população brasileira tem doença renal crônica em algum estágio, 28% dos hipertensos têm, né? Alguns estudos mostram isso, e mais de 30% dos diabéticos. E uma DRC grau 3B em diante já seria critério para aumentar o risco cardiovascular desse hipertenso. Vocês estão aplicando na prática o ritmo de filtração glomerular? Sim, ele já é colocado dentro do plano de atenção, então, fazendo ali a equação, o prontuário já faz automaticamente, pelo resultado da creatinina, a taxa de filtração glomerular e já estadia também automaticamente. A primeira discussão nossa foi de fazer a estratificação de risco, considerando a condição cardiovascular, né? E aí a gente acabou optando no laboratório por ficar com a hipertensão e o diabetes. Esse é o próximo passo, mas é porque primeiro a gente tem que avaliar esses resultados, até porque o mais complexo, na verdade, é trabalhar com as equipes tecnologia de mudança de comportamento, que é o que a gente vai discutir um pouquinho amanhã. Porque a gente tem essas pessoas aí sob nosso cuidado, a nossa atitude normalmente ela é muito prescritora e castradora, né? A gente tem uma dificuldade de aceitar o direito da pessoa de escolher o que ela quer fazer ou não no tratamento, né? Então, mudar isso já não é tarefa simples. E aí, avançando daí no futuro, quem sabe até para uma diretriz única, que é o que a gente imagina lá para frente. Então, o paciente hipertenso, o paciente diabético, ele tem o estadiamento da função renal feita, e isso implica no extrato de risco, sim. Paciente com taxa de com estadiamento 3, ele fica ali no alto risco, e 4 e 5 já fica no muito alto risco na questão da hipertensão. Agora, aquele que só tem doença renal, aí, por enquanto, não está incluído nesse laboratório. Mas é um desafio. E uma outra dúvida. Quem está aplicando a estratificação do hipertenso e do diabético? Qual profissional? Enfermeiro aplica para vocês? Como é que vocês chegaram nesse consenso aí? Na hipertensão, o que acontece é assim, já lá desde 2004, com o prontuário eletrônico, ele faz automaticamente a estratificação. Então, ele tinha lá os dados no prontuário, que eram preenchidos pelo
profissional médico, né, principalmente, porque é resultado de exame, e alguns itens daí preenchidos também pela equipe, como um histórico de internamento, etc. e tal, aí isso já implica na mudança de risco automática. Com a nova versão da diretriz validada e implantada, a gente vai ter que fazer a adequação do prontuário também, para que ele passe a considerar os novos critérios, porque tem uma discussão aí em torno dessa estratificação de risco, que vem de longa data, até porque a anterior que a gente usava era aquela usada pelo Ministério também, baseada no último consenso, inclusive, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que considera a classificação da pressão arterial para estadiar o risco. E daí tem uma discussão antiga aí em relação à Sociedade de Cardiologia com isso. Então, agora a gente optou pelo Framingham, e daí a gente tem a discussão de em que momento esse risco vai se modificando, porque cada nível de pressão arterial que você coloca ali pode mudar esse risco, né? Então, você vai ter um grupo de pacientes migrando ali do alto para o médio, para o muito alto, né? Ao longo dos dados que você coloca no prontuário. No diabetes, com a implantação, a gente adequou também, ainda está em processo, porque a gente adequou o nosso prontuário eletrônico para os novos dados, e daí, à medida em que você preenche os resultados laboratoriais, LDL, estadiamento de função renal, avaliação do pé, complicação aguda, em que data, menos de 12 meses, que tipo de complicação crônica, esse paciente que estava ali que era diabético e estava ali como médio risco, porque todo diabético já começa como médio risco, ele vai migrando também, e o prontuário avisa, olha, esse paciente mudou de risco, de acordo com esses resultados também. E em alguns campos, essa informação ela é fornecida pelo médico, então? Muitas somente vezes pelo médico, mas não necessariamente, certo? Porque se eu tenho ali um LDL que saiu, a gente está buscando agora a integração do sistema do nosso laboratório com o nosso sistema de prontuário, que daí automaticamente, quando aquele paciente faz o exame e esse exame migra para o prontuário dele, independente de quem esteja atendendo, ele tem um LDL acima da meta ou uma hemoglobina glicada acima da meta, ele já muda o risco. Então, não depende só da informação vinda da consulta médica. Eu queria saber se você já tem uma ideia do percentual dos extratos. Assim, se você já tem essa distribuição, porque isso vai definir a organização do seu serviço, né? O percentual que eu tenho para cada um deles. E se vocês acreditam que esse percentual é próprio de Curitiba, ou se vocês podem inferir que isso pode dizer a respeito da população brasileira, alguma coisa desse tipo. Questão polêmica. Né? Assim, na verdade, assim, até a Nilza vai mostrar o contrato de gestão, e daí ela vai mostrar os percentuais de risco baseado na hipertensão, segundo aquela classificação que a gente ainda vigente, que a gente tem usado até agora, né? Então, em média, 80% dos pacientes ficam ali no médio e no baixo risco, né? E daí os outros 20 a 25% ficam ali no alto e no muito alto risco. Na questão do diabetes, a questão é um pouquinho mais complexo, porque nós passamos por duas situações agora. Uma que foi a mudança do próprio prontuário eletrônico. A gente tinha um modelo, um prontuário eletrônico mudou para outro, então daí esses dados, ao longo desse ano, migraram de um para outro. E o outro, que é no próprio prontuário anterior, a gente tinha uma classificação anterior do diabetes, e depois da implantação, no finalzinho de 2010, começo de 2011, da nova diretriz, era obrigatória a reclassificação do paciente com o cadastramento no novo modelo do prontuário, que era esse que já tinha ali os resultados dos exames, etc. e tal. Como a gente ainda não tem integrado resultados do exame laboratorial, lá do próprio laboratório municipal, que faz 90% dos nossos exames, com o nosso prontuário, a gente ainda depende de quem preenche. Então, os dados, eles são bastante duvidosos, a gente não tem certeza deles ainda. Mas acredito que até o final desse ano a gente já tenha uma garantia maior de resultados aí de estratificação. Para a depressão, na verdade, a gente ainda vai montar no sistema prontuário novo a questão da depressão. Então, a gente tem, no prontuário do diabetes, já tem ali investigação de saúde mental. Agora, ali no LIAC, a gente ainda depende das anotações do pessoal nas planilhas que a gente criou
A gente brincou que era o pipeline, né? Que era as informações ainda de papel, né? Porque ainda tem que adequar. Como era uma mudança do sistema prontuário, a gente não podia, nesse momento, com essa mudança, ainda trazer para o grupo que trabalha com o prontuário mudanças do próprio modelo do prontuário. Era muita coisa, né? Para eles terem que fazer as adequações, estabilização. Mas a grande maioria das pessoas inscritas no programa já tem diabetes, ou seja, a grande maioria já é de médio para alto risco. E, com certeza, a gente vai ter aí 70%, 80% das pessoas com alto e muito alto risco, que é o que se imagina. Pacientes de longa data, já com complicações crônicas, né? E acompanhados há bastante tempo. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma orientação específica direcionada a idosos, aos indivíduos longevos com múltiplas patologias, com polifarmácia, e que não são contemplados nessas diretrizes, né, nessas pesquisas, nesses dados oriundos das evidências. Existe alguma orientação no sentido de individualização de conduta quando se tem um indivíduo muito idoso, por exemplo, nessas condições? A gente tem, agora, está no momento de validação também de uma sistematização. A gente não chama ainda de diretriz, porque diretriz de atenção ao idoso vai ser um trabalho muito maior do que esse que a gente fez agora nessa sistematização. E tem trabalhado já com atenção primária para a qualificação da atenção ao idoso. E uma das coisas que a gente também tem conversado bastante é que no prontuário a gente consiga, a partir do momento que fez 60 anos, que o próprio prontuário já faça captura de algumas informações importantes, já existentes ali nele, ou então traga outras informações importantes, partindo do princípio que aí a gente não vai trabalhar tanto outras condições, mas funcionalidade. O próprio idoso já é uma condição crônica, né? Então, a gente tem feito essas orientações. Agora, é uma mudança de cultura muito grande dentro das equipes de saúde também, né? O pessoal já tem ali o caderno de atenção básica de 2006 do Ministério, que é um material excelente, com uma série de informações importantes. Algumas pessoas mais e outras menos sensibilizadas para essa atenção. Fizemos um trabalho de educação permanente com os médicos de família das unidades de saúde, com um geriatra da coordenação, falando também das questões que eles levantavam em relação ao idoso, que daí já vinha essa questão do déficit cognitivo, da questão da polifarmácia. A gente vem num processo, mas tem muito a construir. E essa era uma das condições que a gente imaginou, num primeiro momento, escolher para o laboratório. Mas, como eu coloquei no começo, a depressão já era bastante inovadora. A hipertensão e o diabetes já estavam mais estruturados e a gente ia trabalhar com questões muito complexas como as tecnologias de mudança de comportamento. Então, a gente optou nesse momento, nessas condições que já são mais conhecidas e dominadas, digamos assim, pelas equipes de saúde. Agora, a expansão disso para os outros programas acontece de forma transversal, até porque alguns médicos e enfermeiros, e acho que quando a Alvorada colocar a experiência deles ali, né, eles vão colocar exatamente isso. A partir do momento que você começa com pactuação com os pacientes, você faz a pactuação com o hipertenso e faz a pactuação com o diabético, a própria médica falava, a gestante chegou na minha frente, não teve como, eu fiz a pactuação. Pactuação a partir dos comportamentos que ela julgava importante e capaz de modificar naquele momento. E dentro do que ela podia também. Então, não tem como, né? O conhecimento ele é transversal. À medida que você muda, você assume uma tecnologia, para os outros programas, você aplica também. Mas tem bastante coisas a estruturar em relação ao idoso.